Os irmãos podem continuar sentados mesmo? Versículo de número 26. Está escrito assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor até que venha. Amém. Deus abençoe o Tiago. Deus abençoe o jovem também de bofete que está aqui. Deus abençoe. Tem mais algum visitante, irmãos? Acho que todos são da casa, né? Os demais todos são da casa. Que benção. Irmãos, que pão é esse? É a carne do nosso Senhor Jesus. O pastor Luiz é da casa, a irmã Isabel também. São de Limeira, mas são da casa. Que cálice que é esse? É o sangue de nosso Senhor Jesus. Em nós trazemos a memória. Memória do quê? Que Jesus morreu. Essa semana você parou para pensar que Jesus morreu por você? Este mês que passou, fevereiro, você parou para pensar que Jesus morreu por você? Que Ele apanhou bastante? Que Ele não tinha pecado, mas morreu por causa do seu pecado e dos meus pecados. Até que Ele venha, esse Jesus que morreu por nossos pecados, prometeu que vai voltar. Por que nós vamos participar da ceia aqui na terra até que Ele venha? Porque quando Ele voltar, nossa ceia não será mais aqui. A nossa ceia será no céu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que nós nos preparamos e fazemos como fez a Giovana hoje? Nos batizamos nas águas e dizemos não para nossa carne o dia todo, para vivermos para Deus, para termos comunhão com Deus e para morarmos no céu. Quando nós dizemos não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, nós estamos com Cristo no controle da nossa vida. Aí vai se cumprir o que Jesus disse: quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Quiseram matar Jesus antes do tempo, quando Jesus disse assim: o pão vivo que desceu do céu sou eu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ficaram todos escandalizados e disseram: jamais, o pão que caiu do céu foi o maná. Jesus falou: não, aquele lá não é, aquele lá foi o maná. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem come este pão vai viver para sempre. Por que alguém que não está em comunhão com a igreja, não participa da ceia, não pode ter oportunidades, quando está desligado do corpo de Cristo, não está ativo, porque ele está desconectado com Deus? E a Bíblia diz assim: ó, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Então, a gente corre para conseguir estar em comunhão com Deus todos os dias através do sangue de Jesus. Aí quem é amasiado procura casar, quem tem um vício procura deixar esse vício,
Quem está em prostituição, deixa a prostituição. Quem está em pecado, deixa o pecado e vive para Jesus. Não é que somos bonzinhos, é que a graça de Deus está sobre nós. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder para quê? Para nos perdoar, para nos lavar, para nos levantar, para fazer com que possamos alcançar os céus, porque todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Mas através do sangue de Jesus Cristo, o Senhor nos purifica de alguns pecados. É assim que a Bíblia diz? Nos purifica de todo pecado. A Bíblia fala de um pecado que não tem perdão. Quem sabe falar qual é o pecado? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir o que é Deus e o que é de Deus para o diabo. Então tomemos cuidado. Quando Jesus expulsava as legiões, os fariseus diziam assim: está expulsando pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Aí Jesus falou: tem perdão para todo tipo de pecado, mas contra o Espírito Santo não. Porque eu não expulso o demônio pelo poder dos demônios. Eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Então, apenas este pecado não tem perdão. Tem alguém também que não é mais perdoado: Satanás. A Bíblia diz que ele já está condenado. A Bíblia deixa bem claro, João Luiz, que o anticristo, o falso profeta, a besta, o diabo e todo aquele lá na frente, ninguém de nós que tiver a marca também vai ser lançado no lago de fogo naquele exato momento. Já está condenado. Mas quem tem o nome escrito no livro da vida? Oh, maravilha! Vai morar naquela cidade que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai, como diz as sentinelas, tem 144.000 moradas? Não. A casa do meu Pai há muitas moradas. Levanta o dedo assim de profeta, aponta para alguém e diga assim: tem uma casa no céu para você. É glória! Eu sei que a gente não pode se tocar, mas você pode falar: isso aqui é muito importante. Fala para alguém: Deus não criou você para ir para o inferno. Dá para dar uma glória a Deus por causa disso? Quando Adão cai, pecado, e através do pecado há uma consequência, um salário. O salário do pecado é a morte. A morte sem Deus, inferno. Do inferno para o juízo, e do juízo para o lago de fogo. Mas Jesus veio para nos resgatar. Não cometeu nenhum pecado. João Batista, quando viu Jesus, gritou bem alto: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus disse assim para os discípulos: quem vós pensais que eu sou? O que diz ser o Filho do Homem? Aí Pedro levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala para Pedro: não foi carne nem o sangue que te revelou. Aqui eu desculpo, pastor Carlos Eduardo, eu descubro, tem revelação que é da carne e tem revelação que é do sangue. Aí Jesus diz para Pedro: mas foi o meu Pai que estás no céu que te revelou. Que privilégio teve Pedro de ouvir Deus revelar para ele entregar a revelação para Jesus Cristo.
E que humildade teve o bom Jesus em receber uma revelação do apóstolo Pedro, com uma espada do lado, mas Jesus disse assim: foi Deus, foi Deus. Jesus continua dizendo aos discípulos: o Filho do Homem, que vocês estão vendo, vai para Jerusalém, vai ser entregue, vai ser morto. Aí, o mesmo Pedro que foi usado por Deus, deu uma brecha. Quem que entrou nele? O diabo. E disse assim: de jeito nenhum, se for possível, eu morro. A gente vai lá, mas o Senhor não morre, o Senhor não morre. O que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. O mesmo rapaz que foi usado por Deus, em segundos foi usado pelo diabo. Aí Jesus disse: para trás de mim, estou te vendo, te conheço, te conheço. Às vezes está faltando visão espiritual em gente, irmãos. Você tem que ver com quem que você está falando. De vez em quando você está pensando que está falando com uma pessoa, você está falando de demônio mesmo. Mas Deus vai te dar uma visão. Você vai olhar e vai falar: ah, você está aí. Aí você vai colocar e vai dizer assim: eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu casamento, sai do meu ministério, saia do meu caminho, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Hoje eu ouvi uma pergunta. A pessoa falou assim: pastor, fizeram um trabalho pesado de macumba para minha família inteira. Está todo mundo macumbado aqui. Mas foi um trabalho pesado. Aí o pastor respondeu: mas você crê no trabalho pesado da macumba ou no trabalho pesado de Jeová? Jesus é maior do que a macumba, maior do que o macumbeiro, maior do que o feiticeiro, maior do que o coronavírus, maior do que o PCC, maior do que o boca dura, do que o machão. Jesus é maior do que qualquer coisa. Se pegar teu nome, enfiar na boca do sapo, costurar a boca do sapo, abrir 7 metros de fundura, 70 metros de fundura, 7 quilômetros de fundura, vai morrer o sapo, vai perder o tempo, vai gastar o tempo, porque a macumba não pega em crente, o feitiço não pega em crente, a inveja não pega em crente. O sangue de Jesus tem poder. O diabo não queria que Jesus morresse por nós, fez de tudo para Jesus errar, para atrapalhar o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Mas Jesus venceu. No Getsemane ele disse assim: ó, eu tenho vontade agora, Pai, que o Senhor passa de mim um cálice, mas a minha vontade também é que cumpra a tua e não a minha, a tua e não a minha, a tua e não a minha, a tua e não a minha. Não é fácil, dá vontade de desistir, mas a vontade de Deus é que a gente continua. A tua e não a minha, a tua e não a minha. Eu estou chorando, eu vou parar. Não para, Deus ainda está permitindo você chorar. Vai dando glória, chorando, porque a vontade é de Deus e não a sua. É de Deus e não a sua. É de Deus e não a minha. É de Deus e não a sua. Tem hora que parece que eu não vou aguentar, mas continua, porque a glória é dele, nós somos dele, a vontade é dele. O dedo de profeta fala para 3 pessoas pelo menos: não desista do que Deus te deu. Não desista do que Deus te deu. Não abra mão do projeto de Deus para a sua vida. Não abandone. Como que foi que Paulo falou para Timóteo? Não negligencie o dom que há em ti. Não despreze o que Deus te deu. Não jogue para o ralo o que Deus confiou em você. Não abandone. Pastor Luiz, a vontade de Deus é melhor do que qualquer coisa. Jesus foi para aquela cruz. Eu não tenho muito tempo, preciso ser breve. Ele foi para aquela cruz por nós. Ele foi naquela cruz por nós.
apanhou bastante por nós. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, espinho mais ou menos assim. Pegaram a cana e deram na cabeça, em cima da coroa. Os espinhos perfuraram, sangue descia. Aquele irmão, aquela irmã que já assistiu aquele filme que Jesus apanhou, com as chibatadas, sangue, pele voando para o alto. E as pessoas em volta diziam: tu não és o Cristo, desce daí e salva-te a ti mesmo. Satanás está perdido e tenta confundir. Por quê? Jesus tem que morrer. Jesus vai morrer. Mas lembra de quem estava em volta? Faz alguma coisa. Mostra que tu és o Cristo, desça da cruz. O plano de Jesus era a cruz, não era abandonar a cruz. E de vez em quando a gente quer deixar a cruz. Não abandone a cruz. Não desça da cruz. Não minta quando você canta: eu estou crucificado com Cristo, mas na verdade o dinheiro não te deixa ser crucificado. Igual o caso que eu tratei esses dias no nosso ministério lá para o interior, quando tinha um dirigente de trabalho de um ponto de pregação, e ele estava dirigindo um ponto de pregação amaziado. Eu contei nos cultos atrás e contei hoje na escola dominical, e também na outra reunião de obreiros. E eu falei: você não pode continuar desse jeito na frente do trabalho, está em pecado. Aí, conforme eu fui cavocando, o Espírito Santo foi me dando direção, foi descobrindo. A mulher que ele estava era viúva, e se ela casasse, perderia a pensão. Ela falou: se eu casar, eu perco a pensão. O que eu prefiro? Entro em comunhão ou perco a pensão? Se ele casasse, teria que dividir alguns bens com a outra esposa. Olha que confusão. Vale a pena perder o céu por vontade da carne? Por mixaria? Vale a pena descer da cruz por coisinhas? O diabo quer comprar sua salvação. Te dou cachaça, te dou droga, te dou dinheiro, te dou mulher, mas fica comigo, não vá para a igreja não, fica comigo, que nós vamos juntinho para aquele lugar. Te dou 2.000, 2 conto quentinho, mas não toma ceia não. Não. Te dou uma casona, rapaz. Tem suíte. Você sabia que tem cantores famosos no mundo hoje? Só são famosos porque venderam a alma para o diabo? Sabia que a Anitta cantava com um grupo de jovens da Assembleia de Deus? Aquele moço que morreu do Mamonas Assassina, o Dinho era cheio do Espírito Santo. Elvis Presley era cheio de Deus. Quanto que tu está valendo? Judas se vendeu por 30 moedas de prata. O diabo quer saber: o que eu faço para te segurar no inferno? O que eu te dou? Um relacionamento? Uma pessoa imprópria? Uma porta de emprego? Meu Deus, como assim todo trabalho é Deus que manda? Não é. Te pago o dobro, mas se eu ficar longe da igreja eu não vou ser feliz. Desce da cruz. Vou ficar. Desce da cruz. A única coisa que Jesus falava era o seguinte: Pai, perdoa este povo,
porque eles não sabem o que falam. Se Jesus voltar hoje, você sobe? Se for hoje o dia que o Senhor reservou para te levar para o céu, você está preparado? Desce da cruz. Eu me lembro, eu era bem criança, eu gostava que o Misael ficasse na rua com nós, aprontando. E quando o Misael voltava para a igreja, eu ficava bravo. A minha alegria, não sei se ele lembra, é quando ele desviava. Aí chegava lá, era tudo criança também. Estou desviado da igreja. Aí eu, agora vai dar para a gente fazer tudo que a gente quer. Miseráveis. A Bíblia diz que um homem sem esperança, ele é mais do que miserável. No dia, eu falei com um amigo meu essa semana. É uma mensagem difícil de entregar, pastor Luiz. Eu falei assim, no dia que você abandonar a sua chamada, Deus te recolhe. Deus só está deixando você vivo para você fazer a obra. No dia que você negligenciar a obra, Deus te leva. Está preparado? Não desça da cruz. Está difícil, mas não desça. Para encerrar, vocês perceberam que todo tempo alguém estava insultando Jesus. Uma das coisas de quem entrega a vida para Jesus e carrega a cruz, pastor Luiz, a gente tem que aguentar essa insultação. Vão insultar a gente. De vez em quando vem dentro de casa. Vem do meio de onde você menos imagina. De vez em quando vem do trabalho. O diabo sempre vai usar alguém para dizer: você ainda vai cantar? Você ainda vai pregar? Desce daí. Desce da cruz. Abandona a sua chamada, abandona o seu ministério. Abandona. Mas eu tenho que lembrar, irmão Robson, eu tenho que lembrar. No dia da ceia é mandamento eu lembrar do corpo de Jesus sendo estraçalhado, do sangue de Jesus descendo naquela cruz. Eu não vou parar. Não vou parar. Não vou parar. Primeira oportunidade que ele teve para salvar, naquele momento ali, ele salvou o ladrão da direita, o da esquerda perdeu a salvação. Tem gente que está com Jesus do lado e não aproveita a oportunidade que tem. Ontem eu ouvi o pastor Daniel trazendo a primeira palavra. Ele disse assim: os animais ouviram Deus falar com eles e eles entraram na arca, mas somente a família de Noé entrou na arca. Quantos homens não tinham naquela época? Tem homem, tem mulher que é pior do que animal. Foi ou não foi? Que todo dia está ouvindo Deus chamar. Todo dia Deus está chamando e alguém não está dando bola. Preste atenção, aqui eu paro. Ladrão da direita, ladrão da esquerda. O da esquerda falava: salva-te a ti e a nós, se tu és quem fala que é. O da direita falou assim para o da esquerda: nós merecemos a cruz, ele não. Primeiro passo para você ser salvo: reconheça a sua miséria. Se não for Jesus Cristo, se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui, estaríamos condenados para o inferno, porque nós merecemos ir para o inferno, mas Jesus e Maelza, não. Glória a Deus, reconheci o meu pecado. Agora aqui, ele vê em Jesus o que os demais não viram. Falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim. O que fala a Bíblia? Quando entrares no teu reino.
A coroa é de espinho, mas eu consigo ver que o Senhor é rei. O corpo está machucado, mas tu és rei. Desceu sangue no madeiro, mas tu és rei. Tu está morrendo no meio dos malfeitores, mas tu és rei. Tu és rei, e ele é rei mesmo. A Bíblia diz em Apocalipse que ele vai descer com um cavalo branco e na coxa direita escrito: Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Fica de pé comigo. Alaramai, Oxandarabagaramai, Recalamassuri, Micalamashandarabagaramaya. Só tem reino quem é rei. Ele é o rei da nossa salvação. Jesus te ama, por isso ele foi até o fim por você. E a Bíblia diz que Jesus responde para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glórias a Deus. Morreram juntos, mas um foi salvo. Reconheça nesta noite quem é você. Nós não sabemos quanto tempo temos nessa terra. Nós nem sabemos se vamos poder se ajuntar igual se ajuntamos aqui por esses dias. Olha o que Deus fez em nosso meio. De repente o nosso nome chega lá, a nossa senha é chamada. E eu quase fui, junto com a Marciele e o Marcelo. Uma carreta perdeu o freio e veio desgovernada na frente do nosso carro. Irmãos, como daqui até a porta foi questão frações de segundos. A Marciele agarrou no meu braço, eu gritei: a carreta está vindo na nossa direção, Jesus! E puxei do lado. A cabine passou, pastor Luiz. Aí a carreta estava carregada, e como ele estava desgovernado, a carreta veio vindo para cima do carro. Puxei um pouquinho e repreendi. Quem que empurrou a carreta para o outro lado foi Jesus Cristo, nosso Salvador, porque é Ele que está no controle de tudo. Ele está aqui, levante a sua mão e glorifica o Senhor. Oramai, Oxuramakandalamaia. Não desista do céu. Give him praise, give him glory. Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder. Mais uma vez: o sangue de Jesus tem poder. 1, 2, 3. O sangue de Jesus tem poder. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ele morreu, irmã Ana, mas ao terceiro dia o sepulcro estava vazio. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, e a qualquer momento ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Eu falei com a irmã Maria Teodoro. A irmã Maria Teodoro está aqui essa noite. Falei com ela: irmã Maria Teodoro, não precisa vir para a igreja. O irmão Juvelino leva a ceia para a senhora, porque está muito perigoso. A irmã Romelita disse assim: pastor, deixa a gente ficar. A minha irmã aqui, ela se sente tão feliz. Sabe o que é isso? Ela sabe do risco que está correndo. Sabe, nós sabemos. Eu estou todo arrepiado aqui, como o nosso pastor sabia. Mas a minha alegria é estar na vontade de Deus. Mas se acontecer de Jesus voltar para mim, eu vou ser mais feliz ainda, porque eu vou morar com Deus lá na glória. Aqui não é lugar de tristeza não, irmãos. Levante a sua mão, Jesus está voltando. Esteja preparado para ser salvo.
Esse mundo está perdido, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Deus está quebrando grilhões esta noite, cadeados e correntes malignas. Seja queimado agora em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus. Vamos cear. Vamos cear. Deixa eu perguntar: tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus e ser salvo? Se tiver alguém, levante a mão. Se tiver alguém que queira retornar para a presença de Deus, está parado e quer voltar para Jesus, levante a sua mão que eu quero orar por você. Pastor, vai dar 8 horas, eu não posso estar na rua. Eu tenho, irmãos, autorização, nós como igreja temos autorização de manter o nosso horário. Mas eu recuei 1 hora para dar mais tempo para nós e espaço. Amém? Está tudo sob o controle, pode ficar tranquilo, ninguém vai ser preso. Falei para o João Luiz que ele ia pagar 2.000 de multa se alguém visse ele para a rua aí. Ele estralou os olhos desse, ô varão. Aí a oferta, fica tranquilo. Aleluia, vamos participar da ceia.